D está no ar e o programa de hoje está sensacional. Conteúdo de relevância, mas de forma muito descontraída, como você gosta. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Olhar D está no ar, fique com a gente porque está muito legal. Estamos de volta com o Olhar D e agora nós vamos receber uma pessoa que vai falar para a gente simplesmente aquela pergunta que não quer calar. O que é possível fazermos para o nosso rosto agora, para estarmos bonitas lá nas festas de final de ano, lá naquelas férias que a gente quer chegar impressionando a cunhada, chegar bem bonita, impressionando as amigas. Para isso, nós receberemos a doutora Vanessa Bock para tirar todas essas nossas dúvidas. Muito bem-vinda. Olha que linda que ela tá, gente. Tudo bem, muito bem-vinda. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem. Doutora Vanessa, vai chegando, estamos agora, finalzinho de novembro, porque o mês tá voando. Tá voando. E aí a gente começa a pensar, nossa, alguns procedimentos a gente vê o resultado assim na hora, mas alguns procedimentos eles precisam 7 dias, 15 dias, 30 dias. O que é possível nós fazermos ainda, dá tempo de nós fazermos para estarmos lá bonitas, rejuvenescidas agora pro final de ano? Se deixar esperar passar mais umas 2 semanas, aí vai ser quase digamos, não um milagre, mas assim, esse tempo agora é o ideal, até final de novembro é o ideal. Por quê? Dá tempo. Todos nós queremos estar bem lá no Ano Novo e começam também várias festas, né, formaturas e festas de encerramento e às vezes as pessoas vão procrastinando e vão deixando. Então o que realmente agora, que a gente já passou mais da metade de novembro, eu consigo fazer, que eu tenha tempo hábil para ter resultado. Sim. Que isso importa, né? Eu tenho que estar bem lá na festa para ter resultado e ao mesmo tempo para ter uma recuperação também tranquila, né? Porque alguns procedimentos, por exemplo, como a toxina, né? Colocou ali no máximo que vai acontecer, talvez, um roxinho ou outro perfeitamente disfarçável, né? Exato. Mas alguns procedimentos, por exemplo, como fios, que requerem um pouquinho mais de recuperação, eles precisam então ser feitos com mais antecedência, né? Exato. Então, exige uma programação, né, Cris? Agora, por exemplo, para final de ano, geralmente as pessoas querem já fazer os seus preenchimentos, as suas manutenções de preenchimento, o seu botox. Sim, esse aí. A gente sabe, a toxina botulínica, ela tem um período aí para ficar realmente bem, que é 2 semanas. Certo. Então, às vezes a pessoa chega lá na clínica numa terça e o evento é sexta. Ela pode fazer, só que ela não vai estar com o efeito da toxina, ela vai estar começando o relaxamento muscular. Ela já vai ter uma sensação que ela já está melhor, só por mas não vai estar 100%, perfeito, né? Então a gente sempre tem que pensar aí a toxina, eu tenho um evento, pensa assim uns 10 dias, pelo menos, que você consegue aí já ter quase que 80% do resultado. Fechou 2 semanas, a gente vai ter 100% do resultado. Então o ideal é programar pelo menos uns 10 dias para toxina. No mínimo. No mínimo. Agora, quando nós falamos em fios, qual é o prazo ideal para que a gente consiga sentir aqueles efeitos, aqueles benefícios que o fio oferece? Quantos dias aí nós precisamos ter de antecipação? Então, os fios, eles são feitos, quando a gente fala de fios de PDO, são feitos de um material que vai estimular colágeno. Quando a gente fala em bioestímulo de colágeno, sempre tem que pensar pelo menos 30 dias. Para começar a ter o resultado. Para ver o resultado do colágeno. Mas é claro que os fios têm um efeito de tração. E esse efeito de tração é momentâneo. Quando a gente puxa aqui, automático, já sai da maca bem esticadinha. E eu costumo esticar bastante, porque dá uma desce em torno de 15 a 20% aquela pele vai se acomodar e vai descer. Em termos de recuperação pós-procedimento. São procedimentos que
tem que ficar mais quietinha, não é repouso, tá? Não é repouso. Mas não pode ir pra academia e puxar lá 50, peso, 100 quilos, nada disso. Tem que dar um período mais quietinha. Sem academia? 2 semanas sem academia. 2 semanas. 2 semanas sem academia. Algo complexo. Ah, pois é. A gente que tá agora toda fit é complexo. Sim, agora que nós somos colegas da academia, isso é um processo complicado. Agora, tem que fazer uma opção, porque se for lá, tipo, passou uma semana, nem vou dar bola que a doutora Vanessa falou, eu vou pra academia. Mas vai certamente comprometer a eficácia. Pode comprometer o resultado. Né? Digamos que esse fio ele tem um tempo para se enredar na derme, digamos assim. Tá. E se você faz esses movimentos, acaba que o próprio paciente vai sentir, fica dolorido. Então, até o movimento de abrir bem a boca, tem que ter uma alimentação nas primeiras 48 horas, uma alimentação mais assim, cremosa, líquido, pra não nada precisar tanto movimento, então né? tu imagina, se só assim já sente, se vai puxar, fazer uma atividade força. Que ou que um aeróbico também. Exato. Então tem que se programar para isso, né? Certo. Mas dá tempo de fazer. Dá tempo ainda de fazer. São 15 dias. Então, se a gente nós estamos na metade, mais ou menos, e o resultado vai valer a pena. Final de novembro. Se nós estamos pensando lá no ano novo, para entrar 2024, assim, mudei, 2024 é meu ano. Arrasando. Dá tempo, tá? Mas até Natal vai dar aquela festinha de final de ano da empresa, porque 15 dias, se nós pensarmos, né, agora final de novembro, dá tempo ainda. Agora, doutora Vanessa, o fio de PDO é diferente, né? Ele não precisa essa recuperação, ele não precisa nada, né? Ou fio de PDO eu exijo 2 semanas sem fazer atividade física intensa. Também o PDO, exijo. Tá, mas é mais o sustentação. Não, ambos são de sustentação, né? Então a gente tem a técnica do lift temporal, que é um fio, e tem as técnicas com fios de PDO, que é um fio com garrinhas. Todos os fios exigem pelo menos umas 2 semanas. Perfeito. É bom tu ter falado desses procedimentos de recuperação mais longa, né? Outro procedimento são os bioestimuladores, né? Não importa qual. Tá. Resultado de bioestimulador, 30 dias. Então, se eu vou fazer um bioestimulador na face, no pescoço, no glúteo, eu sei que o resultado bacana dele vai começar com 30, 40 dias. Tá. Eu vou pra praia no primeiro do ano. Então, já faça, no máximo, última semana de novembro, estourando primeira semana de dezembro, pra na praia você ter o efeito do teu bioestimulador. Chega lá maravilhosa. Às vezes quer fazer no abdômen, as mames que tiveram baby, que tem um pouquinho de flacidez, quer fazer bioestimulador, a mesma coisa. Então, todos os procedimentos de indução de colágeno, a gente sabe que com 30, 40 dias que vai começar a perceber. Tá. E as desavisadas? Que são muitas. Tem as pacientes desavisadas. Sim. Que é a grande maioria. É mesmo? A grande maioria? As mulheres, nós seres humanos, acho que a gente acaba deixando as coisas para a última hora. Estamos num ritmo de vida muito intenso. Eu sei que tem pessoas que são super organizadas, a gente ajuda, eu ajudo minhas pacientes a ter um cronograma anual de procedimentos. Que bacana. Então, isso a gente tem na clínica, mas aquelas desavisadas. Ou até surge aquela viagem que não estava programada. Exato, né? Não estava com uma programação. Sim. Que realmente é um procedimento de papum. Preencher. Então, o preenchimento é na hora. É mágico, É por isso que ele encanta, né? É verdade. Por isso que a mulherada ama preenchimento. Não só por ser na hora, mas também ele tem uma durabilidade muito boa, né? Tem uma durabilidade muito boa. É um investimento que a pessoa faz, mas ela vai ter esse resultado por quanto tempo, em média? 1 ano, 1 ano e meio, então, mais ou menos. É uma bom boa tempo. Durabilidade. Se a gente for comparar, por exemplo, com a toxina, que óbvio são objetivos completamente diferentes. 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, que também ela é maravilhosa, mas o preenchimento a gente vê na hora, surge aquela maçã, surge aquele mento, surge aquele nariz que tinha um levantou carocinho. da maca e tá outro... 10 anos mais nova! Então, as mulheres amam isso. Né? E é um tipo de procedimento que, claro, pode gerar edema, pode dar hematoma. Então, a gente vai ter um planejamento, mas é um curto período de tempo. Geralmente... Se tem algum edema, algum inchaço, preenchimento labial, é 48 horas e já tá super bem. Já tá bem. Então, assim, nossa, deixei pra última hora, a gente ainda pode fazer um preenchimento em algumas regiões pontuais que muito incomodam. Já vão dar uma diferença um nariz enorme. Que incomoda, a gente pode mudar esse nariz e entrar em 2024
com outro perfil, né? O que é a perfiloplastia, né? Isso. Que a gente vai no TikTok e aí o TikTok identifica as nossas preferências, né? Eu vejo centenas. Eu tô pesquisando bastante. Muito, eu adoro essas coisas de procedimentos. E perfiloplastia é algo mágico. Tinha uma moça que eu vi, ela não tinha projeção de mento, né? E ela tinha o nariz com, como é que a gente chama? Giba, né? Bem aparente. Então o perfil dela era muito fake, ela era assim e tinha o narizinho. Gente, a mulher ficou maravilhosa. Como que é, doutora Vanessa? A perfiloplastia é quando a gente avalia uma face, levando em conta, como diz o nome, o perfil. O perfil, E aí tem 3 estruturas que se conversam na face, que é o nariz, a boca e o queixo. Certo. Então existem várias métricas, a gente chama de cefalometria, que é métrica mesmo, né? Medidas na face, que a gente estuda aquele rosto ali e vê que se eu tenho um nariz que chama muita atenção, que tem esse dorso irregular ou assim um nasal aparente que incomoda muito, eu tenho pouco queixo, então a gente vai olhar para essa face e vai gerar um certo, assim, tem alguma coisa que tá faltando. Então a ideia não é necessariamente assim mudar radicalmente a pessoa, mas deixar ela mais atraente, aproximando ela de medidas que vão enaltecer a beleza dela. E a diferença que isso faz? Chocante. É chocante. Porque a nossa imagem, ela manda várias mensagens. Muito, sim. Né? Então, quem comunica tem que ter a boca bem, uma estrutura de lábio que chame a atenção. Então, comunicadores devem investir no lábio. Olha, fica a dica, queridas e queridos. Outra coisa é a questão do rosto redondinho, né? Às vezes tem mulheres que estão numa posição, ou homens também, que estão numa posição de liderança e tem um rosto juvenil. E isso passa essa questão da jovialidade, que é juvenil, que é infantilizado. Não gera autoridade. Não gera autoridade, não gera empoderamento. Exato. Então a gente tem que criar essas curvinhas, deixar os traços mais marcantes no homem, o ângulo mandibular, que dá aquele aspecto de força e de imponência. Queixo é poder. Se a gente lembrar da história, os egípcios, romanos, os egípcios colocavam aqueles adornos no queixo, porque o queixo, ele passa a imagem de poder. Então a gente comunica com a nossa face. Perfeito isso, gente. E a linguagem corporal, que ela é, quando a gente fala corporal, absolutamente tudo, inclusive face, diz muito de quem nós somos. E quando a gente identifica, por exemplo, o profissional com a imagem da pessoa, nos gera uma credibilidade automática. Eu tinha um rosto super juvenil. Meu rosto era bem redondinho, assim. Então não quer que as pessoas pensem que é um rosto que remete ao feio ou bonito. Não é esse julgamento. Sim, não mas é essa questão. O que você quer passar. Exato. Então a harmonização facial, anteriormente, era só querer fazer correções para enquadrar as pessoas num padrão. Hoje, não é assim. Né? Na verdade, quando chega uma paciente, eu preciso saber, primeiro, o que incomoda muito ela, e segundo, que imagem você quer passar. Olha, perfeito isso. É isso. Perfeito. Então aí a gente vai caminhar por aí, né? Por aí. Agora, quando nós falamos de tudo isso, existe também, eu não sei se é essa a expressão, minha fonte é o TikTok. Tô vendo. TikTok, gente. TikTok ensina. Tá bombando. Quando a gente define o nosso perfil lá no TikTok, a gente recebe esses conteúdos muito específicos do que a gente tem interesse, né? O vídeo, né? O vídeo ali. Tu visualiza. Aquele movimento, aquela música ali, exato. A gente Mas aí, assimila. Quando o conteúdo é direcionado, por exemplo, eu vi casos de mulheres, muitas vezes 60, 70 anos. Chocantes, não são chocantes? Assim, muita marcação, linhas de expressão muito profundas, e aí aquele olhar também fica sem vida, fica mais caído, e aí às vezes o lábio tanto afinou quanto a sensação ou a impressão é de que ele entrou, né? Ele está ficando menor. Sim. Aí vem esse efeitinho bulldog aqui, aí vem papada. E aí, eu não sei se é esse o nome, mas me parece que seja lifting facial, que dá a impressão que a pessoa realmente passou por um procedimento cirúrgico, porque a gente pensa para onde foi essa pele, para onde foram essas rugas, porque a mulher dá aquele up. É esse nome mesmo, doutora Vanessa? A gente faz, aí que a gente estava falando do lifting temporal, que é com fios, que é onde a gente faz, levanta essa face muscular aqui, que vem desde a cabeça, face e pescoço. Então, quando a gente movimenta aqui, todo mundo vai ir pra frente do espelho agora e fazer isso. Vamos fazer esse... Olha a diferença. E vai ver que muda pescoço, muda face, muda olhar. Aqui.
só de subir. Então isso é uma coisa. Então a gente faz a gente traciona nível muscular e pele, mas não necessariamente corta, né? Não necessariamente tira essa pele. A gente só promove uma tração. Essa pele a gente trabalha com bioestimulador, ela vai ficar espessa. Podemos ainda complementar com ácido hialurônico. Então alguma região de sombra que fica preenche. Aí isso dá esse efeito de que o rosto, então, ele foi reposicionado, né? E nós conseguimos diminuir as sombras da face, que o envelhecimento é perda de volume e muda os coxins de gordura, esses compartimentos vão descendo. O rosto vai derretendo, né? Literalmente, Literalmente. Aí vai dando aquela marcas assim que a gente não gosta. Então, doutora Vanessa, para nós completarmos, aqui para nós encerrarmos, eu vi nas tuas redes sociais algo, gente, que é tão atrativo, mas é tão atrativo, que a pessoa... Porque quando a gente fala de preenchimento, quando a gente fala de bioestimulador, de toxina, tudo isso, não é vaidade boba, como muitas pessoas às vezes têm essa impressão. É a gente se amar ao se olhar no espelho, é a gente dizer, pô, tô bonita hoje, é muito bom a gente se sentir bonita. E aí não é o bonito padrão, esse ou esse, é a gente se sentir de dentro para fora, né? Toda aquela questão. E tu está agora com não sei se eu posso dizer a palavra promoção, ou se é assim, mas a cada 3 ml, você ganha 1 ml. E ganhar 1 ml... Estamos sim. Ganhar 1 ml... Todos os anos da clínica, em novembro, a gente faz algumas ações, uma campanha que é da Black, e as nossas pacientes já esperam. Então, tem alguns procedimentos que a gente elege e coloca com valores mais facilitados e atraentes. E isso é muito bacana porque, na verdade, 4 ml, eu diria que a gente consegue fazer bastante coisa e, ao mesmo tempo, não é nada também exagerado. São pontos que vão fazer diferença para o final de ano, né? Já que todo mundo está querendo... Então, consegue ali fazer uma boca, uma olheira, dar um contorninho e, bora ser feliz. Já melhorou pra caramba. Já melhorou pra caramba, exatamente. Então, olha só, gente, ganhar 1 ml de ácido hialurônico... Gente, fica aí a dica, é o melhor presente que existe. Então você comprou 3, ganhou 4. Muito parabéns por essa iniciativa, pela beleza, pela autoestima de mulheres e homens. A gente volta já aqui no Olhar D. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Olhar D
Lilian está de volta, agora nós vamos conversar com a empresária, ela que é professora, é administradora, é uma empreendedora aqui de Santa Maria, receber a querida Lisiane Faller da Grenoble Imóveis. Seja muito bem-vinda, Lise, que alegria te receber aqui, Cris, sempre querida. muito bom mesmo Gente, estar contigo. nossos papos são tão bons que se deixar a gente vai ficar conversando horas aqui, né? Isso é tricotando, né? Tricotando, ótimo. Lise, querida, tu como uma administradora, como uma professora, eu queria te perguntar, assim, eu acho que muita gente que está nos assistindo também tem essa curiosidade. Hoje a gente vê microempresas surgindo quase que diariamente, e que bom, né? Pessoas que muitas vezes saem lá dos seus empregos, que estão há anos, às vezes infelizes, ou com algum sonho, e aí vão lá, colocam toda a sua energia, sacam seu fundo de garantia para investir, colocam então um investimento financeiro muito grande, emocional, de tempo, enfim, e começam as suas empresas. Como é começar? Qual é o primeiro passo assim que as pessoas precisam dar para começar no mundo, no mercado? Cris, antes de responder a tua pergunta, enquanto tu estava falando, eu me lembrei que esses dias nós recebemos um cliente na empresa que nos contou um fato bem curioso. Ele é do ramo das fábricas de facas, que nós temos algumas bem expoentes aqui em Santa Maria, né? Isso. E na região aqui. E ele nos contou, ele fabrica cabos para as facas, ele não faz a lâmina, ele faz os cabos. Tá. E ele nos contou que tem mais de 100 e poucas fábricas, pequenas fábricas de facas em Santa Maria. Isso é mesmo? Que são vindas justamente, esse teu exemplo que tu deu, são funcionários que trabalharam anos, adquiriram aquele know-how e daí foram lá e montaram a sua fabriquinha lá de fundo de quintal. Então, que bacana Cris, isso. Eu sempre digo o seguinte, eu tive o privilégio, né, fui buscar, na verdade, eu já tinha empresa e daí me senti meio perdida para administrar e fui buscar o curso de administração. Um dos caminhos é esse, a gente não ter medo e voltar a estudar, né, de buscar esse aperfeiçoamento, porque o mercado não é fácil, a gente falou que tem bastante concorrência já, né, e a gente tem que aprender a fazer as coisas, né? Às vezes a gente sabe fabricar a faca, mas não sabe gerir a empresa para estar concorrendo no mercado com tudo que a gente precisa hoje, né? Se vê muito salão de beleza, por exemplo, um segmento que eu acompanhei bastante, a pessoa tem um super talento para fazer todo o procedimento lá de química, de corte, de maquiagem, tudo aquilo que envolve um salão de beleza, mas não sabe administrar, não sabe gerir o negócio, e aí muitas vezes, como homem, como a pessoa da faca, que Exatamente. É muito boa em confeccionar ali o cabo da faca, ou a faca de uma forma geral, mas não sabe como é que movimenta isso. E como é que se aprende? Tu começou então primeiro com a empresa, depois com a formação, Lise? Eu comecei nesse sentido também. Então, Cris, a empresa tinha uns 5 anos, eu acho, e eu pensei, meu Deus, eu preciso aprender, eu não sabia nem como é que a gente precificava um produto, né? Então eu voltei e fui fazer a faculdade de administração e aí dei sequência, fiz o mestrado e o doutorado. Mas eu diria assim, Cris, eu acho que uma das coisas mais importantes na empresa. Lá no curso de administração a gente aprende desde os primórdios assim, da administração, os primeiros estudos, 4 palavrinhas mágicas. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Todas difíceis de serem colocadas em prática, né, Lise? Todas difíceis, mas eu diria assim, o start é o planejamento, Cris. Então, lá no planejamento é que a gente vai entender quanto de recurso eu tenho, quanto que me faltaria para fazer alguma coisa que eu gostaria, né? O que eu preciso para fazer, quais as pessoas que estão comigo, elas são qualificadas, eu preciso qualificar, dar uma oportunidade, o que eu preciso dentro da empresa para ser quem eu gostaria de ser. Sim, perfeito. Então, o planejamento, eu acho que ele é a primeira etapa de tudo, né? A gente entender, porque quando a gente senta para planejar alguma coisa, pega o lápis e o papel na mão, a gente começa a entender tudo que a gente o que não é, o que falta, né? E se encaixar melhor em como eu estou hoje. Tu consegue visualizar isso, Consegue visualizar. O que acontece muitas vezes, nós estamos naquela muvuca do dia a dia e a gente não para pensar. A gente não para planejar. E quando a gente não planeja, qualquer coisa é resultado. Tem chance de dar muito errado. Eu gosto muito daquela historinha da Alice no País das Maravilhas,
que ela tá perdida na floresta e ela chega numa árvore, lá tem uma encruzilhada e tem o gato em cima da árvore. E ela pergunta para ele, meu Deus, mas para que lado agora eu devo seguir? Daí ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. E ele diz, então qualquer caminho serve. Já que não sabe. Muito bom, adorei essa. Né? É uma mas historinha. Mas aí no mundo dos negócios a gente tem que e saber onde quer ir. É onde eu quero chegar. Perfeito. Um dia. Quem eu quero ser um dia. Então, esse é o princípio do negócio. É quem eu quero ser um dia. Porque aquilo vai te nortear para as tuas ações. Aquilo vai dar o norte para tudo na empresa. E se eu disser assim, eu quero ser uma empresa lembrada na cabeça das pessoas por um bom serviço, bom, então eu começo a praticar um bom serviço hoje. Essa construção começa agora. Exato. Então, dando sequência à ordem das coisas, a gente tem um ciclo chamado PDCA na administração, que ele vem de uma simbologia toda em inglês, né? E a primeira delas é o plan, que é o planejar. A segunda é o do, que é o fazer. Perfeito. Então, eu preciso, a partir do planejamento, começar a organizar as minhas metas, as minhas ações, né? Como que eu vou conduzir? Quem vai fazer o quê dentro da empresa? Às vezes, eu tenho mais 2 ou 3 pessoas trabalhando juntas, né? Então, dividir o trabalho, organizar as pessoas, organizar os recursos. E aí, as coisas começam a andar. Sim. E aí, depois, é planejar, fazer, prendo check, que é checar, controlar. Vendo quem está fazendo o quê, se está funcionando. Porque daí vão passar 3, 4 meses, se eu não for lá controlar, as coisas podem já estar desviando de foco, tá indo para outro, que é onde eu não gostaria de chegar. Então, fugiu daquele norte, aquela direção. Exato. Então, eu preciso controlar para fazer uma boa gestão. Perfeito. Mas eu só controlo quando eu planejei alguma coisa. Ou seja, esse ciclo precisa ser respeitado. Ele precisa ser... Precisa. Não é na sorte. Não. Até a gente vê empresas que começam meio bagunçadas. Porque se eu só planejar e não começar a fazer, o planejamento fica no papel. Não sai nada. Se eu fizer sem planejar, não fica igual a Alice, igual a nada. Sem saber para qual dos caminhos ela quer ir. Exato. E se eu fizer as coisas e não tiver um controle regular, frequente, eu posso estar me saindo da minha direção sem perceber e eu não vou chegar onde eu gostaria, né? Provavelmente não. E por último, então, é agir. À medida que eu fiz o controle e que eu descobri que algumas coisas não eram como eu gostaria, ou faltou recurso, eu não estou conseguindo fazer assim, bom, então vamos nos organizar de novo e vamos agir de forma diferente. E aí volta o ciclo. Aí eu planejo de novo, com algumas mudanças. Aí eu estou vendo o que está funcionando no mercado e o que não está. Perfeito. Agora, como precisa esse olhar atento, né, Lise? Precisa. Porque tem empresas que começam a dar uma impressão, pelo menos, de não serem tão organizadas e por uma conjuntura de fatores acaba dando certo. Mas não dá mais, não tem margem para a gente tentar. Não tem mais. Deu certo, não deu certo, fecha as portas, vou embora. Ninguém tem tempo, nem dinheiro e nem quer isso, né? Tu acha que a pessoa, então, que está nos assistindo... seja lá a pessoa que vai confeccionar a faca, seja lá a pessoa que tem o salão de beleza, ou seja qual for a área, ela precisa atentar para esse ciclo, para esses passos, para que tenha mais chance do seu negócio dar certo, né? Com certeza, Cris. Eu acho que a gente, como são às vezes pessoas que não têm essa formação, a gente vai fazendo as coisas pelo feeling, né? Então tem algumas coisas bem básicas que eu acho que as pessoas podem fazer. A primeira delas, né, é não misturar o bolso da empresa com o seu bolso particular. Então, o gestor, ele precisa estabelecer assim, olha, minha empresa pode me pagar R$500 por mês, é 500 que eu vou tirar. Porque eu sei que a empresa não vai ter fôlego para eu ficar tirando retiradas minhas particulares de uma renda que não está entrando, né? Sim. Então, não misturar, já são pessoas separadas, né? Pessoa física é o dono, pessoa jurídica é a empresa. A gente não pode misturar os capitais pensando que está tudo bem.
Mesmo que eu seja só o único dentro da empresa. Não, mas essa barbearia, eu faço como eu quiser, o dinheiro entra, eu gasto, eu pago as coisas. É meu mesmo, mas não é assim. Não é assim, não pode ser assim. E lá no Sebrae, nas estatísticas de fechamento das pequenas e das microempresas, uma das mais apontadas como motivadoras desse fechamento é a gestão dos recursos. É a má gestão dos recursos. Sim, né? Causadora de essa mistura entre o bolso do dono e o bolso da empresa. É eu precisar um dinheirinho, vou lá, pego da empresa, em vez de não depois... Não tem que dar satisfação para ninguém, o negócio é meu isso aí, mesmo. Cris. Não dá. Acaba não então, dando certo. Primeira coisa, separa as contas, porque daí tu tem uma noção melhor daquilo que a empresa realmente está rendendo, está precisando, até que ponto eu estou conseguindo chegar, né, com o recurso próprio da empresa. Porque a empresa precisa se sustentar, né, Cris? Ela não pode ficar dependendo por muito tempo, né, de recursos que o dono vai injetando do bolso dele também. Então, é bom a gente dar um limite de tempo para a empresa, para ela começar a produzir sozinha e daí sim dar um retorno financeiro para o dono também. Agora é complicado porque tem pessoas que às vezes trabalham como empregadas, né? E tem ali o seu salário estabelecido, elas sabem que vão ganhar aquele valor, elas vão trabalhar naquele horário, e aí muitas vezes surgem esses 100 fabricantes de faca, que muitas vezes eram funcionários, e depois colocam os seus próprios negócios. Só que aí acabou esse limite de horário de trabalho, porque quando o negócio passa a ser da gente, né, Liz, e muitas vezes a gente não tem final de semana, não tem horário, não tem nada, não se tem aquele salário garantido e às vezes ele quer tirar da própria empresa aquilo que ele ganhava, mas não vai ser assim, né? Conta essa má notícia aí para as pessoas. Ai, Cris, eu já vi muito episódio de novos empreendedores, né, que continuam com o comportamento de funcionário. Tipo, o dia certo para receber. Que não é mais assim. O X de valor certinho para receber, que não necessariamente é assim também, né? O ideal é que seja. Sim. A gente luta para que a coisa aconteça assim, que eu possa contar com aquele valor todo mês. Mas quando a gente tem empresa, a prioridade é pagar primeiro os primeiros funcionários, as obrigações da empresa, né, as tributações, os impostos, aí os fornecedores, e aí no final das contas, se sobrar dinheirinho, aquele vem para o bolso do dono. Senão, não. Né? Não é assim que funciona. Né? E infelizmente muitas pessoas vão para o empreendedorismo com essa ideia de ter o meu dinheiro, de ter a minha meus horários, né? Mas tem que ficar ciente de que tudo precisa de horas de voo, né? Até que tu consiga pilotar um Boeing. Ótimo! Não é assim, já sair de cara fazendo... Não é assim. Então, a gente precisa de desenvolver uma experiência, de ter esse tempo de evolução, né? E a empresa não é diferente. A gente precisa também dar um tempo de maturidade no mercado até que tu adquira essa estabilidade e esses direitos concedidos de sair no meio de uma manhã para fazer uma atividade física, por exemplo, né? Sim. Mas antes disso, a gente precisa, sim, ralar muito e eu não vejo de outra forma. Se a gente quer fazer as coisas direito, né, a gente precisa desse tempo de evolução, de muito suor, né? Agora, Liz, ao mesmo tempo de dificuldades de mercado, de concorrência, de saber administrar, de tudo isso, nós não temos um Estado, um governo que tenha uma tributação que seja dessa forma a motivar, a auxiliar. Às vezes a gente vê ajuda a empresas gigantescas e não tem, às vezes, uma ajuda mínima para aquela empresa que está começando, que faria muita diferença, né? Como é que tu vê isso? Tu acha que poderia ser melhor? Poderia ter mais ajuda, mais suporte? Temos o Sebrae que contribui muito nessa questão de formação de pessoas, né? Mas como é que tu vê essa forma? Cris, é bem tudo verdade, infelizmente, né, o que tu colocaste aqui. Eu acho que as grandes empresas têm, sim, um privilégio maior do que as pequenas e micro, enquanto que a gente tem nas estatísticas que quem sustenta mesmo o mercado são as pequenas e as microempresas, são as que mais empregam, são as que mais geram, né, trabalho. E
E, infelizmente, a visão dos grandes, né, políticos da lei não olham esse viés, né? Sim. E a gente tem, então, toda a gama de dificuldades para iniciar no mercado e se consolidar uma empresa hoje não é fácil. Mas, né, Cris, eu quero ser otimista. Sem dúvida, tá porque certo. eu acho que a gente é um trabalho de formiguinha, não vou te dizer assim, é um trabalho delicado, é um trabalho demorado, a gente demora para conquistar os clientes, demora para conquistar o mercado, demora para fazer um nome, e hoje é muito rápido para a gente desfazer um nome. Sim, sim. Né? Nossa, então, muito. a gente precisa ter esse olhar assim para não desistir de fazer as coisas certas. Que pode dar certo. Embora seja difícil, a gente não desistir. Pode sim dar certo, a gente precisa que dê certo. Precisa também. confiar que vai dar certo. Com certeza. Lízia, obrigada pelo teu otimismo, pelo teu conhecimento, pela tua energia ótima. Fica sempre convidada a retornar aqui ao Olhar Obrigada, viu? Cris. Eu que adoro estar aqui sempre contigo. Eu muito também, bom, querida. Muito bom. E aí, você gostou do Olhar D de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Nos acompanhe de segunda a sexta-feira, 8h30 da noite. Sempre tem Olhar D. Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Savoie, moda com conceito. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. Inana Clínica, valorize sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki, estética e saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos da nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. Aline Gomes, fisioterapeuta e psicomotricista, atendimento especializado no desenvolvimento infantil. Esse foi o Olhar D de hoje. Beijo para você!